E hoje nós temos a honra de receber aqui no Jornal da Integração Luciana Dias Kritsky. Ela é cineasta, mestre em cinematografia, trabalhou durante muito tempo na rede Bandeirantes de televisão. É dela a ideia que acabou sendo emplacada em rede nacional da cobertura que é feita pelo grupo Bandeirantes do Carnaval da Bahia. É diretora executiva de criação, etc, etc, etc. Preocupada com a sustentabilidade na cenografia. Sobre essas coisas, nós vamos conversar a partir de agora no Jornal da Integração. Luciana, bom dia, bem-vinda. Bom dia, salve, salve. Na verdade, só uma correção. Primeiro, muito honrada de estar aqui, muito feliz por esse convite, que a gente marcou e acabou que a gente postergou, mas estou bem feliz de conseguir chegar. Só uma correção, eu não fui a única criadora do Band Folia. Eu tive a ideia, fui até São Paulo para oferecer para o presidente do grupo, mas muita gente abraçou a ideia e levou adiante. Então, é uma ideia coletiva. Eu sou aquariana e, por isso, eu sou do coletivo. Nunca nada Baiano é é do coletivo. Nosso bispo é paraibaiano. Paraibaiano, olha que maravilha. Na verdade, eu nasci no Paraná, mas ganhei o título de cidadã soteropolitana na década de 90, o que me deixou muito feliz, porque eu morei muito tempo lá. Valdemiro trabalhou muito tempo na diocese de São Jorge dos Ilhéus. Lá o chamavam de Padre Miro, extremamente popular. Com passagem também pelo Mais Você, da Rede Globo de televisão. Sim, eu tive um quadro, eu tive o privilégio de ser convidada na época pelo diretor do Núcleo e pela própria Ana Maria Braga e pela Vivi, que era a diretora-geral. Eu tive um quadro de viagens que mostrava o Brasil que dá certo, chamado Mais Você. Se alguém tiver curiosidade, porque tem uma matéria linda da Paraíba lá, que a gente fez, está no YouTube, é só procurar Mais Você, Luciana Dias, vai aparecer. E eu fiquei muito honrada também de poder trazer o Mais Você para a Paraíba na época, porque era no tempo em que a Paraíba não estava aparecendo e não era queridinha que é hoje em dia, né? Isso foi o quê? Em 2008? Faz bastante tempo. Mércia Amaral está dizendo, eita, sua entrevistada hoje é top, viu? Ivan tá na estrada, mandou um alô pra gente, deve estar indo ali para Nova Cruz. Bom dia, Ivan Duarte. Doutor Heraldo Luiz Braz de Moraes, estou passando aqui na região de São José de Campestre, estou sentindo Natal, estou ouvindo você nitidamente, um abraço forte, mas você não sabe da maior. Nessa época, existe uma coisa realmente diferente. Natal é Feliz Natal, Mossoró é Feliz Mossoró. Você sabia disso? Feliz Mossoró e venturoso Ano Novo. Lá não se diz Feliz Natal. Ivan, o nosso sinal é ótimo aí, por onde você está passando. Em Tangará nós chegamos até São José de Mipibu, já na região metropolitana da capital. Obrigado pela sintonia. Quem é Sandra? três 2488 991 88 63 48. Sandra acompanhando a gente lá em Jacaraú. Bom dia, Sandra. Muito obrigado a você pela participação. Se perguntarem a você, quem é Luciana Dias? Luciana Dias, uau, são tantas pessoas numa só, nós todos somos tantos num só, e como as mulheres têm o privilégio de carregar em si muitos ciclos, de acordo com a lua, a gente muda de humor, a gente muda de fase, a gente passa por muita coisa. Luciana é uma filha, sobretudo, apaixonada pela mãe, é uma irmã enlutada, hoje faz 8 meses que meu irmão morreu. Exatamente hoje. E exatamente hoje minha mãe pede desculpas que ela não conseguiu chegar ainda, mas ela disse que vem no final, porque ela foi para a missa e pediu para eu vir para cá, porque tinha que honrar o compromisso. E essa é minha mãe e essa é a sua filha, que obedece. Luciana é uma pessoa que é apaixonada por bichos, árvores, pessoas, e acredita que a gente pode construir uma nova terra, um novo tempo, um mundo melhor através das nossas escolhas. E eu levei isso para a profissão.
levo isso no dia a dia com os meus amigos. Sou muito mal interpretada, às vezes, porque não tenho mais filtros. Com 54 anos, eu posso me dar o luxo. 54 não, vou fazer. Mas está quase lá. Posso me dar o luxo de ser quem eu sou e falar a verdade. E escolher estar com as pessoas que agregam. Então, isso faz com que, no mundo atual, a gente escolher trabalhar onde acredita, escolher falar o que pensa, é muito, muito perigoso. Aliás, sempre foi. Então, eu sou essa pessoa que largou uma carreira brilhante. Eu posso, não é nem ego, nem nada, nem falsa modéstia, porque seria hipocrisia. Eu larguei um emprego maravilhoso, uma carreira brilhante, para ficar com a minha família. Larguei tudo para trás, fui muito julgada, sobretudo em Bananeiras, onde moro. Em São Paulo todo mundo entendeu, meus amigos entenderam, me conhecem, sabem que de vez em quando eu tiro uns anos sabáticos. Mas em Bananeiras eu fui muito julgada. Como uma pessoa deixa de ser diretora nacional do Grupo Bandeirante de Comunicação e vem para cá? Ah, isso não deve ser verdade. E aí mostra que eu fiz a escolha certa. Porque talvez eu tivesse que mostrar para as pessoas que nem só ter dinheiro ou status e poder importa. Importa muito mais para mim ter ficado com a minha família. E eu fiz a escolha certa porque 1 ano depois, meu irmão faleceu e eu pude estar com a minha mãe, de 83 anos, que viu meu irmão ter um infarto fulminante na frente dela no dia mais feliz da vida dele, que ele estava abrindo a Casa das Artes. E se eu não tivesse feito essa opção, eu não teria conseguido chegar nem para o enterro. E como minha mãe ficaria vendo o filho mais velho, amado, morrendo na sua frente? Então, por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas acreditam, sobretudo as pessoas que moram no interior. E eu nasci no interior, então eu posso me gabar disso também. Você fica imaginando que a capital... Aprendeu gabar, né? Oxi, eu fiz faculdade na Paraíba. Oxi. Eu posso me gabar disso. Eu sei que a gente fica vislumbrando algo melhor mais além. Eu tenho que ir para São Paulo, para o Rio, para Nova York, para Berlim. Ótimo, vá. Quando você vai e conquista tudo que você achava que era importante lá, talvez você perceba que o que falta estava na sua terra. E se você não trouxer para o seu lugar o que você aprendeu fora, o que valeu sua vida? Essa semana, eu estava recebendo em casa o meu primo irmão mais velho, Afrânio, é um doutor absurdo. Doutor, não doutor desses que se formam em qualquer coisa e viram doutor. Doutor com doutorado, mestrado, PhD em medicina, se especializou em tuberculose e fez um trabalho absolutamente maravilhoso pelo mundo afora. Aliás, ele fica muito mais fora do Brasil do que dentro. E quando conseguiu vir dar uma palestra em João Pessoa, veio nos ver ficou com a gente essa semana, e ele contava isso. Ele está se aposentando e dizendo da importância desse retorno para os pratos que a mãe fazia, que a tia faz, que a avó reunia todo mundo em volta de uma mesa. E como filha de uma beata, praticamente, minha mãe se transformou na católica. Ela sempre foi católica, mas depois, nos últimos anos, ela ficou muito mais santificada, eu diria, no dia a dia, no mundano, né? Porque a gente não vai se comparar com o santo, mas é o nosso objetivo ser tão santificado quanto aprender com as coisas simples, o quanto elas são mais relevantes. E se as pessoas se dessem bem com as suas famílias, nós teríamos políticos melhores, mestres melhores, a gente teria seres humanos melhores. Se a gente resolver a família, a gente resolve o mundo. Lucilaine, bom dia, meu amigo, e a todos da Rádio Integração. Lucilaine foi uma das primeiras pessoas que me falou a seu respeito. Um abraço para essa querida e especial amiga Luciana Dias, essa brilhante profissional. Agora são 8h20. Eu sei que Isaac e Edilson têm perguntas a fazer, mas eu gostaria antes de fazer uma de cunho pedagógico, porque o que chama a atenção é de como vocês chegaram, de como vocês estão e de como vocês permanecerão em Bananeiras. A palavra é sua. Então, na época do Covid, eu estava em São Paulo, minha mãe morava comigo em São Paulo, e era absurdo. Eu estava com câncer, ainda estou em remissão. Era devastador o medo de contrair alguma coisa e passar para minha mãe. Muito mais do que para mim, eu tinha medo, porque eu ia para a televisão é cheia de pessoas de muitos lugares, enfim. E aí eu chegava em casa, tomava banho, me desesperava para chegar perto da minha mãe o mais desinfectada possível.
Nisso, meu irmão teve uma ideia. Por que vocês não vêm para o Nordeste? Porque teve um momento que a minha saúde começou a agravar e me permitiram ficar em home office, embora eu não quisesse. Obrigada. Recebi um copo d'água para quem não viu. Falou, quero café. Eu não tomei ainda. Estou com uma fome de lascar. Se tiver um pãozinho, também quero. Bolachinha, se tiver, também aceito. Bolacha tem, 3 de maio. Pense na fome, tá de lascar. E aí eu podia ficar home office e meu irmão falou, então venham para São Miguel do Gostoso, que é onde ele tinha os negócios dele. Isso, e morava lá. Eu fui com minha mãe, a gente conseguiu passar o medo de pegar um avião e foi até passar o meu aniversário, na verdade, com meu irmão, e minha mãe ia ficar lá. E eu não gostei de São Miguel do Gostoso. Desculpa para quem gosta, desculpa os moradores de lá. Não é o meu estilo de praia. Não gostei mesmo. Aliás, eu detestei. Porque era pleno Covid, as pessoas estavam enlouquecidamente na rua, sem máscaras, festejando, celebrando. E eu tinha uma mãe de 80 e poucos anos. Não. Então, eu falei, não quero esse lugar para mim, não é aqui que eu quero ficar, a mãe não vai ficar aqui, vamos achar um outro lugar. E meu irmão, que sempre foi um pesquisador e sempre foi um curioso sobre cidades, estados e países, bolacha eu quero. 3 de maio, ele está falando aqui, é um merchandise. Mas não era para falar no áudio, não. Mas eu falei. Vamos ver se é boa. Já descobrimos agora. Se for boa, mandem para a gente, que nós estamos com fome. E aí, meu irmão tinha pesquisado uma região, porque eu gosto mais de serra. Meu irmão gostava mais de praia. Então, a gente queria achar uma serra que fosse perto da praia e perto de um aeroporto para eu poder ficar indo e voltando para São Paulo. Isso foi em 2021. E aí, meu irmão falou, olha, tem São Bento e Bananeiras. Aí a gente veio conhecer Bananeiras. E Bananeiras falou, tem Areia também. A gente pode conhecer Areia e Guarabira. Vamos conhecer essas 3 cidades. A gente descartou Guarabira, porque era mais longe. E a gente estava no meio do carnaval, meu aniversário, tudo meio fechado, um calor de lascar. Enfim, então deixamos Guarabira para depois, porque a gente chegou em Bananeiras. Por sorte, estava chovendo, a gente já gostou do clima. E foi conhecer Areia. A Areia é linda. É uma cidade absurdamente encantadora. Mas a gente não conseguiu hospedar nosso cachorro no hotel de lá. Por isso, nós voltamos para dormir em Bananeiras. Sorte nossa. E aí a gente se apaixonou. E foi esse o divisor de águas. Para falar bem a verdade, não foi nenhum motivo. Eu sou cachorreira, eu tenho 5 cachorros, tenho 9 gatos, tenho 2 sapos. Então, eu não podia escolher uma cidade que não acolhia. Tem sapos? É importantíssimo ter sapos. Como são os nomes dos seus sapos? Caco e Quiquinha. Aqui tem um em Solânia de Marise, se chamava Leônidas, mas ele foi embora. Que triste. Apaixonou-se, foi embora com uma cururu. Lá em casa tem um que chama-se Tancredo, porque todo sapo parece com Tancredo Neves, não tem Caco pescoço. E Quiquinha, os meus sapos. Será que Leônidas foi para lá para procurar Caco e Quiquinha? Pode saber. Né? Se chegar, será bem recebido. Muito bem. Aí isso foi fundamental. A possibilidade... O pet friendly foi fundamental. O hotel que recebia um cachorro. E depois a gente foi num restaurante. Ele estava procurando... Meu irmão era pesquisador. Então ele olhou... tem uma chefe aqui maravilhosa que largou tudo, se aposentou e começou a cozinhar depois de aposentada. E aí a gente foi conhecer o restaurante. E o restaurante aceitou o cachorro também, que era o Terraço Lisboa na época. E aí foi onde a gente definiu, literalmente... Eu lembro que eu estava jantando, o restaurante estava vazio, pleno carnaval, uma chuva à noite, a gente foi para a areia e voltou com uma chuva torrencial, o que eu adorei. E aí o dono do restaurante, que hoje é nosso amigo, grande amigo Gilvan, veio conversar com a gente, que ele faz esse papel de hostess, né, do restaurante, perguntou algumas coisas, eu estava muito mal-humorada, acho que nem respondi, e ele me apresentou Neide, e aí eu prestei atenção, que eu achei ela muito simpática no primeiro momento, assim, falei, fui menos paulistana nesse momento, e aí ela falou, a gente contou que estava escolhendo entre areia aqui, ela falou, não, venham para cá, Bananeiras precisa de gente mais jovem de cabeça, eu preciso de uma amiga, venha para cá. Aí eu achei aquilo curioso. E quando a gente voltou achei simpático, embora eu não fosse muito simpática nessa época, e não era mesmo. Nem sei se sou agora, mas isso foi o diferencial, foi aceitar o nosso cachorro, essa acolhida que a gente recebeu deles, fez na hora de pesar as coisas, escolher Bananeiras. E aí eu usei os meus contatos, os meus amigos, a rede de contatos dos meus amigos em João Pessoa para achar uma casa. A gente alugou primeiro por 1 ano,
para ver se a gente ia gostar. E ninguém sabia naquela época quanto tempo o Covid duraria, a pandemia ia estar daquele jeito. A gente reformou essa casa, fez jardim, foi cuidando da casa como cuidava da gente, como se fosse nossa. E, aliás, um beijo para a dona Zéza, a dona dessa primeira casa, que era maravilhosa e merecia essa reforma que a gente fez. E daí foi nascendo uma paixão pela cidade. Quando a gente viu, a gente já estava... Você, sua mãe e André. Eu, minha mãe, André, e no primeiro momento uma parte dos cachorros, porque aí eu ficava uma semana aqui, 3 semanas em São Paulo. Depois eu comecei a ficar uma lá, uma cá, uma lá, uma cá. Então eu fiquei assim durante 3 anos. Você fez uma ponte aérea. Eu fazia uma ponte aérea, João Pessoa, São Paulo. Às vezes eu descia em Natal, que era mais longe, mas eu queria ver meus amigos de Natal. Como eu comecei minha carreira pelo Nordeste, eu tenho amigos em muitos lugares. Então eu conseguia, parava um pouco em Pipa para ver uns amigos de lá, parava um pouco em Natal, pegava o voo por lá. E assim a gente ficou... chegou, mas você dá para comer no intervalo. Ai, que maravilha. Chegou mesmo. Agora, a ideia da galeria. Aí, sempre meu irmão, quando chegava em algum lugar, ele montava uma galeria. Ele era incrível, na verdade. Aí eu já vou querer chorar. Ele sempre montava com minha mãe uma escolinha de arte, um ateliê, ele não falava de galeria, ele chamava mais de uma casinha das artes, porque ele queria ensinar as pessoas a jogarem xadrez, para exercitar o raciocínio, e colocar as peças dele em papel machê, os quadros, mas para dar aula, porque ele queria que as pessoas aprendessem. Então, ele resolveu que ia montar aqui. A gente perguntou, na época, para a Neide se ela conhecia alguma casa para alugar. Ela ofereceu ali do lado do restaurante, tinha um lugar, e eu montei uma loja, só que eu montei uma loja com os meus parâmetros de São Paulo. Então, com peças de Irmãos Campana, Sérgio Rodrigues, as primeiras peças de Brenan que existiram para venda, vieram para a gente aqui na nossa loja, que chamava Ana Sebastiana. Era o nome da minha avó e da minha babá. Misturados, era uma homenagem. Ana Sebastiana. Só que a loja era talvez muito besta. Então, meu irmão não se apaixonou pela loja. A loja atendia mais a São Paulo do que a Bananeiras. E para o pessoal de Bananeiras, que vinham dos condomínios, eles olhavam e falavam, ai, que bonitinho esse artesanato. Isso me irritava profundamente, porque tinha uma diferença, existe uma diferença entre artesanato e arte popular. E as pessoas tendem a chamar de artesanato aquilo que não é hoje em dia, né, que é feito na China, e não é artesanato. Artesanato é o que um artista faz, e é uma peça única. Mesmo que ele faça em série, se você reparar, cada peça tem uma pintura diferente, tem um traçado diferente. Então, esse design feito à mão merece respeito. E isso é uma coisa que eu sempre defendi. Então, me irritava, assim, sendo bem claro, os novos ricos cafonérrimos de condomínio, achando que mandam no mundo, falando, esse artesanato. Aquilo me irritava, eu, diretora novos de arte. Cafonérrimos. Tá sim. É muita gente besta, metida besta, que deve o carro, deve financiamento, que a casa é financiada. Eu tenho abuso disso. Só na aparência. E tratando mal as pessoas que são do local. Tá vendo aí? Então, para mim, que vim de um grande centro... O famoso dublê. Gente, e eu fico com dó dessas pessoas também, porque além de pisar nos outros barbaramente, de uma forma boba, porque mostram ali as suas próprias feridas, escondem a sua própria raiz, porque todas essas pessoas têm histórias interessantes. E é óbvio que eu não estou falando de todos, tem pessoas incríveis que moram em condomínios, pessoas sensíveis, que escolhem estar nos condomínios por conforto, por segurança. Está tudo certo. Mas a grande maioria que entrava na loja era um pessoal muito desinformado. Tinham pessoas sensíveis, mas meu irmão se abusou disso. Foi embora. Resolveu que não ficava aqui, porque ele não era para esse tipo de gente que ele queria dar aula. Isso me deixou tristíssima na época também, com um prejuízo enorme, mas ele foi embora. Quando eu pedi demissão do Grupo Bandeirantes, eu pedi 19 vezes, com o coração... 19 vezes? 19 vezes, porque eu precisava sair, mas não queriam que eu saísse, o que era muito bonito. Quando finalmente a gente conseguiu entrar num acordo que eu tinha que sair, eu preparei uma equipe durante 1 ano para ficar ali... Fui me afastando até da minha própria equipe que eu direcionava, entreguei algumas pastas para ir saindo aos poucos, porque eu sou completamente apaixonada pelo Grupo Bandeirantes, muito grata a tudo que me fizeram, sou louca por eles. Então, quando eu consegui me afastar e finalmente sair, foi ano passado, em março do ano passado, eu vim terminar a minha casa, porque eu tinha começado com uma construção,
mas não tinha terminado. A construtora não entregou no prazo. Aqui em Bananeiras. Não num condomínio. Eu fiz questão de comprar vários lotes ali perto do Carmelo, que era onde a gente tinha alugado a primeira casa, para construir uma mini chácara. Porque eu sabia que eu ia trazer a bicharada toda, ainda está faltando um mini pônei. E E aí eu comecei a construir, terminar essa casa e conviver com estar no interior. E aí tem uma música dos Lampirônicos que eu amo, uma banda que não existe mais da Bahia, que canta: quem mora na capital vai buscar o capital, quem mora no interior vai buscar o interior. E eu vim nessa busca, e é por isso que a gente está aqui. E a gente ia embora, eu aceitei voltar para a televisão agora há pouco tempo. E aí minha mãe, quando a gente terminou a capela, a reforma da capela, ela falou: olha, você pode ir, mas eu não vou. Eu não vou deixar seu irmão sozinho aqui. Aí a minha mãe, obviamente, sabe que meu irmão não está fisicamente ali, né? Nem espiritualmente. A gente pensa e torce para que ele esteja no reino de Deus, mas era uma metáfora que eu entendi e fez eu refletir e falar também: não posso deixar a minha mãe sozinha cuidando do meu irmão, e a gente ficou. Eu vou fazer um intervalo para você comer umas bolachinhas, Obrigada. A gente volta daqui a pouquinho, tem mais um bloco, nós estamos conversando com a cineasta, jornalista, diretora de cinema, Luciana Dias. Ela é mestra, tem mestrado de mesmo. Mas essa é uma primeira vinda sua aqui, a bolacha 3 de maio já se foi, pedir mais, dar um saco para você levar para casa. A fome é grande, está passando necessidade. 8h41. A gente quer que você venha aqui outras vezes para falar sobre que eu cinema, falo muito, né? Não fala bem, fala de vida. Vida sua, vida de sua mãe, vida de seu irmão. Outro dia a gente vai falar sobre cinema. Podemos falar sobre a vida dos outros também. Mas só se for bem. Só se for bem. Você já começou hoje, né? Oxi. Falando a verdade sobre os novos ricos e suas antipatias e neurastenias e ignorância histórica e dialética. São 8h42. Mas então, seu irmão foi para o céu numa situação absurdamente dramática. Sua mãe e você nos contaram aqui, fora do ar, nós ficamos proseando. O normal, aspas, seria assim: fazer uma cruz. Eu vi meu filho aqui morto, eu vi meu... Quer dizer, e vocês remaram numa situação, numa vibe completamente diferente daquilo que o senso comum recomendaria. Graças à minha mãe. Aí, de repente, vocês se oferecem e bancam uma reforma na capela do cemitério. Fala sobre essas coisas. Então, Como que vocês aprumaram, descobriram que a capela tinha um cemitério, descobriram coisa que ninguém daqui sabia. Vamos lá. Eu tenho uma sorte de ter uma mãe que é extremamente moderna. Minha mãe é PhD em História da Arte. E minha mãe PhD. PhD. Ela viajou a muitos lugares, fala muitos idiomas. Hoje jamais não, porque nem lembra direito, mas já chegou a falar 8 idiomas. Mas ela é tão bonitinha, parece um bibelozinho de cristaleira, ela é aquelas muito bonequinhos de porcelana. Cabelo é uma loucura, aquele cabelo branquinho. Um dia eu chego lá. E minha mãe, a gente estava... ia ser aniversário do meu irmão, a gente se antecipou. Aliás, eu preciso fazer um agradecimento, se você me permite. Eu preciso fazer um agradecimento ao Antônio, olha, meu Deus, Antônio, o rapaz que trabalha lá em casa. A todas as pessoas que nos apoiaram e ajudaram assim que meu irmão morreu, porque não foi pouca gente, foram muitas, e sobretudo a Giovana Bezerra e Adriano Bezerra e Deisiane, que ficaram com a gente muito tempo nos apoiando e permitiram que a gente fizesse da capela do Divino. Deisiane? Adoro ela. Não tenho o privilégio de ser amiga, porque a gente se viu poucas vezes, mas ela já me ajudou tanto que eu a considero minha amiga. Ela é quase minha irmã. Sou louca por ela. Minha sobrinha. Ela é maravilhosa. Doutora. Aliás, de mesmo. Um beijo para a Deisiane, que nossa, nos momentos mais difíceis pós a morte do meu irmão, ali, na hora de tirar a certidão de óbito, de enterro, de liberação, essa coisa que ninguém fala. Aliás, eu vou escrever um artigo sobre coisas que não se devem fazer num velório para quem perdeu alguém e coisas que se deveriam ser feitas. Quero ver. E Deisiane é a pessoa... E Giovana e Adriana, eles foram tão gentis. E nesse ponto eu tenho que colocar Neide Lisboa também, que foi muito parceira, muito amiga. Você turma no Terraço Lisboa, né? A Giovana e Neide ajudaram muito, muito a gente. No momento em que a gente tinha feito uma festa no sábado,
A gente descansou no domingo, abriu o ateliê na segunda e meu irmão morreu na segunda, na primeira aula. E eu estava aqui em Solânia comprando um carregador de celular. E essas pessoas permitiram que a gente fizesse o túmulo também, lá, um pouco antes do tempo até, preciso dizer isso, e com muita generosidade, com muita bondade, para o aniversário do meu irmão ter um túmulo pronto. Quando a gente foi trabalhar nesse túmulo, que ficou uma gracinha, por sinal, tudo atendendo ao gosto do meu irmão, a gente viu a capela. Eu nunca tinha visto, eu nunca tinha ido ao cemitério, a não ser no enterro do meu irmão, e durante as obras do túmulo. E a gente viu aquela capela maravilhosa. A estrutura de fora, ela é linda. E a gente pediu para o coveiro, o Salles, a gente pode entrar na capela? E ele falou, claro, vou abrir para vocês. Quando a gente entrou, a gente viu a beleza daquele lugar. A gente não conseguiu ver a feiura e abandono. A gente já viu ele pronto, na nossa cabeça. A vantagem de ser filha e neta de artistas é que você já olha o mundo transformado. Então, você vai lá só e faz aquilo que você já visualizou antes. E minha mãe olhou, quando ela estava, na verdade, quando a gente abriu e viu a capela, estavam cheios de ninhos de passarinho no chão, as telhas estavam um pouco desorganizadas. Não, morcego não tinha, não. Tinha muito passarinho, muito. De que ano a capela? 1837. Ela é anterior à Igreja da Matriz. Aí veio o meu lado jornalista. Eu comecei a perguntar coisas pro rapaz que ele não sabia responder. Então, ali já tinha virado um depósito de canteiro de obras. Tinham lixeiras, sacos de cimento, moto dos 2 coveiros guardadas. Chegou mamãe. Ah! E Lucilaine. Melhores pessoas da cidade. 2 baraunas. Aí a gente viu que estava esquecida as imagens quebradas, desgastadas, cansadas, os terços emaranhados. Tinha um abandono nítido e é muito difícil essas capelas hoje em dia, no Brasil inteiro, porque elas são território de quase ninguém. Não é responsabilidade da igreja, não é responsabilidade do governo, não é responsabilidade do município. Ela é responsabilidade do povo. As pessoas precisam se organizar e cuidar das suas próprias capelas para velarem outras pessoas que precisam. Aqui são 3 pessoas enlutadas. Laine, que perdeu a mãezinha há menos de uma semana. Então, a gente viu ali um potencial de fé, de acolhimento, e não é responsabilizando nenhuma entidade, porque como ficou essa coisa que ninguém é responsável de verdade, um faz uma parte, outro faz outra, e acaba que esse cuidado é das pessoas da cidade, tem que ser das pessoas da cidade. E André era devoto do Divino Espírito Santo? André era devoto do Divino Espírito Santo, mais que isso, ele fazia Divinos Espíritos Santos e entregava nas cidades do país onde ele passava. A família inteira. E a gente não sabia o nome da capela. A gente olhou, viu que podia arrumar. Eu liguei para Adriano e perguntei, meu amigo, eu posso retribuir, isso porque minha mãe pediu, eu posso retribuir aqui com uma reforma nessa capela, uma aprumada nela, o que vocês fizeram por nós? Aí ele falou, não, você não precisa fazer nada, você não precisa retribuir, a gente fez porque quis. Eu falei, não, a gente quer retribuir para a cidade o que a cidade fez de acolhimento para o meu irmão e para a gente. Aí ele falou, claro, se você precisar da minha ajuda, você me fala. Eu falei, eu preciso que alguém venha arrumar esse telhado, porque é muito alto e eu preciso de andaimes, eu não consigo chegar lá em cima. O resto pode deixar que a gente faz. Então, a gente contratou os ajudantes, a gente comprou o material, comprou os bancos, as poltronas, já de cara, e foi fazer um traçado do que nós faríamos ali. E a gente passou um mês reformando. E foi muito forte, foi muito bonito, foi muito difícil também, dolorido. Mas, à medida que a gente ia arrumando aquelas peças que a gente imaginava, algumas daquelas imagens foram levadas com muito amor, outras foram largadas ali. Tinha muita macumba dentro de algumas coisas também. A gente abria vaso, saía, tudo quanto é tipo de coisa. Eu falava, meu Deus, o que eu faço com isso? A gente rezava e falava, bom, não vamos mexer, que isso não nos pertence. E é uma capela, ela não é uma igreja. Então, ela acolhe todas as religiões, todas as formas de fé, e está tudo certo. Então, a gente tentou preservar tudo isso, foi arrumando. Minha mãe, com toda a experiência dela, foi restaurando as imagens que estavam mais danificadas. Eu fui dando uma organizada no geral. A gente resolveu dar uma arrumada também no velário, porque as pessoas estavam acendendo as velas no altar, e isso podia provocar um incêndio.
Então, a gente fez umas placas de identificação, arrumou o velário, desculpa. E aí deu uma pinturinha no banheiro. Tá passando, rodando aquele videozinho em segundo plano tá. que você fez de como a capela está, mamãe. Aí já é o velário, onde a gente... Então, essas peças, a maioria delas já estavam lá. A gente só deu uma arrumada nelas, deu um ganho de vida, um sopro de beleza. Porque muitas estavam cansadas mesmo. E Bananeiras é um lugar que tem muita umidade, tem muito mofo, então tinha muitas peças mofadas, quebradas, e a gente Ai, que coisa linda. foi cuidando para que elas fossem colocadas ali, todas as que existiam, comprou algumas a mais, minha mãe pintou um quadro e deixou lá, aí teve Juliana Barreto que levou os quadros que ela faz também, foi lindo, Hilda ali de Belém fez um coração que ela queria dar para o meu irmão, que estava na exposição, inclusive na Casa das Artes, e levou para ficar ali no centro. Aí, quando a gente descobriu que era a Capela do Espírito Santo, não tinha um Divino Espírito Santo lá. Então, a gente comprou um, porque meu irmão já tinha falecido, e por mais que a gente tenha Divino Espírito Santo, que minha mãe fez em casa, a gente achou que merecia um robusto, um novo. E assim foi feito. E a gente conseguiu trabalhar correndo para que no finados, na data de finados, estivesse pronta. Adriano e Giovana ajudaram a gente com a parte do telhado. O prefeito Matheus prometeu que... Adriano é o pai do prefeito, o pai de Mateuzinho. É. E dona Giovana Guzmão. Maravilhosos. E quando passasse finados, Matheus prometeu, e o pai deu o recado, que vai fazer um forro na capela. Isso vai fazer com que os passarinhos fiquem mais protegidos lá em cima e a capela também. Silvânia Gil está dizendo assim, estou aqui encantada com a entrevistada, aprendendo muito. Silvânia Gil é autodidata, já está quase uma neurologista, porque está ajudando a cuidar de sua santa mãezinha. Um beijo, mas Silvânia. é antenada, que ela contribui com programas de rádio da Paraíba inteira. Mamãe, bom dia, mamãe. A senhora por lá, veio da Santa Missa. Hoje é também um dia de muitas saudades. Muita. Já pedi licença para chamar a senhora de mamãe. Não precisa me colocar no testamento. Toda vez que eu encontrar com a senhora, eu peço a bênção para a senhora se lembrar que lembra o tempo todo de André. Por isso que eu estou lhe chamando de mamãe. A senhora chegou e disse, benção, mamãe. Um amigo dele disse, mas tu tem mãe que sua mulher. Isso não é bom não, ter muita Não, Deus te abençoe. Mas nesses dias que a senhora estava lá restaurando aquilo tudo, a senhora tinha a certeza de que André estava por ali também, que ele estava contente com essa decisão que vocês tomaram? Eu tinha. Aliás, nós tínhamos. E teve horas que foi um pouco difícil, mas teve horas de uma paz tão grande que tinha coisas que era praticamente inviável você mexer e aquilo continuar inteiro, porque ele tinha estragado muito com o tempo. Aí, o que não dava para ser restaurado, inclusive a palavra restauração, ela é um tempo grande que você precisa para usar numa peça. Você não pode restaurar uma peça num dia. E a gente, às vezes, restaurava 3, 4 em um dia, porque estava difícil, talvez pela minha idade, pela emoção, mas foi um dos trabalhos que eu mais gostei de fazer na vida. E olha que a senhora já fez muita coisa, né? Já. Mas aquilo estava muito bom, porque eu sabia que minha filha estava feliz fazendo, e que André estava ali gostando do que ele estava vendo. Desculpe, mas eu não posso falar muito. Tá certo, mamãe. Olha, eu estou no batente desde 85 do século passado. Eu já vi muita coisa no rádio e eu gosto de ser radialista. Eu nasci para ser radialista. Eu fui Tenho ser padre e não certeza. deu certo. Fiz o curso de Direito, reuni a família e disse que quando me chamavam para uma audiência, parecia que eu ia para a prisão perpétua. O terno me aborrecia. Reuni a família e disse, ninguém vai morrer de fome. Eu sou muito contente de fazer rádio. Conto muito aqui, tem o Padre Luiz. Bem. Obrigado, obrigado. André Não tinha mereço, mas a agradeço. mesma agradeço. coisa quanto à profissão. Ele fez direito, mas ele Não quis exercer. Lucilane conhece o Padre Luiz Pescarmona. Ele disse aqui que eu exercia muito bem o meu sacerdócio, que o dele era de presbítero e que o meu era trazer boa notícia, alegria às pessoas. Eu nunca esquecerei disso. E me esforço para que assim o seja.
Mas para dizer a vocês que dá um Globo Repórter essa história de vocês. Um documento especial da Band News. A história de vocês não existe, não. Nessas circunstâncias. Por isso que eu invoquei a autoridade do tempo que estou. É uma coisa tão linda, tão forte. Eu sei, Luciano, que o que eu estou dizendo aqui, o povo em casa está assinando embaixo, né? Para não usar corroborar. Assinando embaixo. Incrível. É uma coisa santa, abençoada. Transformar a dor, o amargo, em doce, em terno. Transformar um instante de ruptura num momento de comunhão, de celebração. André queria ficar aqui. Nós temos que prosseguir com o legado, com o propósito dele. Quer dizer, quanto despojamento de vocês. Então, bananeiras, ad infinito, perpétuo, seculorum, haverá de reconhecer e de agradecer essa nobreza tão desmedida. Não estou exagerando. Nós realmente não estamos atrás de tanto reconhecimento. A gente fez por amor mesmo. E já fez as duas gavetas lá Já no temos túmulo, duas já gavetas estamos a mais, certas de uma para pra onde a mim, uma gente pra vai. ela. Pois então, é reconhecer esse amor, essa ternura. Não é para a vaidade das vaidades lá da Escritura, mas o gesto de... Vocês agora nos pertencem, vocês criaram no coração de vocês uma pertença, vocês são... Por isso a de gente desistiu de ir bananeiras. embora. Quando a gente terminou a capela, a gente não consegue ir embora. Eu abri mão do convite que eu recebi, que era bem charmoso. E apesar de escutar bobagens do tipo, mas vocês vão ficar aqui depois que seu irmão morreu? Vamos! Pois é. Vamos sim. E, sobretudo porque ele morreu aqui Porque é isso do feliz, senso comum, né? porque ele quis morrer aqui. Pedrinho Cirne é do fã-clube de vocês também. Pedrinho, Nosso bom grande dia. amigo, a família toda. Buongiorno, Pedrinho. Bom dia, Heraldo. Bom dia a todos. Um abraço fraterno a Luciana e Dona Yara, né, pessoas que eu adoro e aprendi a amar de verdade. Né? André, que era uma pessoa excepcional, que partiu, mas que está sempre entre a gente nos pensamentos. E dizer que sinto muito em ter perdido a entrevista, porque eu entrei no carro agora e estou ouvindo aqui já o final. Estou mandando essa mensagem que eu não podia faltar a essas grandes amigas. Um abraço, tudo de bom. Você vai ter a oportunidade de ouvir a entrevista, porque nós vamos dar de presente para a Luciana e para a Santa Mãezinha, nós vamos dar de presente o programa sem o break comercial, somente a entrevista para você mandar para os seus amigos de como teve, depois de andar o mundo todo, teve a oportunidade de ser entrevistada por 3 matutos na Rádio Integração. Nós não deixamos Edilson nem Isaac. eles falarem. Ele E só deu, falou, não deu tempo não. Só falou da bolacha, como é que Foi. eu tenho que fazer agora com manteiga. Nós conversamos bastante em off, foi muito bom. E nós teremos Só tinha outras tempo. oportunidades. Você vai nos dar um presente. Depois, eu já desço correndo porque o alternativo já chega. Mas Edilson e Jean vão mostrar para você. E aí nós estamos já pedindo um presente para vocês. Não vão gastar muito não, quanto gastaram na capela. Vocês vão nos ajudar a organizar 1 ou 2 salas aqui, contando a Vamos. história do rádio, porque nós temos Maior prazer. muitos equipamentos Maior prazer. aqui e eu sou filho de pobre. Pobre pede e aceita tudo. Poxa, né? uma das minhas amigo profissões meu é disse que cenografia, filho de tá pobre certo, não tranquilo. recusa nada. Quer veneno? Vem com leite junto. Preciso só E mandar um disse que beijo para pedir é o melhor Pedrinho. investimento, né? Preciso fazer esse reconhecimento público. Pedrinho, Irenilze, Pedro Ícaro, Letícia, Ítalo. Essa é a nossa família aqui. Lucilane, Lolita, que é terrível essa cachorra, Lolita, mas eu amo de paixão. Mas ela vai ainda ser uma menina mais educada, mas ela é um filhote de pastor maravilhoso, que é o cão chupando manga, mas a gente ama. Laine é a nossa família. Então, nossa família aqui em Bananeiras hoje é a família de Pedrinho e Lucilane que a gente adotou. Ela não perdeu a mãe, ela ganhou uma irmã e uma outra mãe.
Oxe, eu não sou seu irmão também. Aí Agora, esqueci, sem contar esse nepotismo. Não é, posso quem esquecer já do meu viu, irmão não é? mais velho agora. Ganhou um filho semana passada, já deixou de banda. É que a gente tem aquela coisa de ciúme entre irmãos, né? Claro. Mamãe, muito obrigado por ter vindo. Que Deus lhe abençoe. A minha mãe chama Adeci Cavalcante, uma santa mulher. Bem bonita assim, feito a senhora. Está nos escutando lá na cidade de Mari. Ela não fica triste quando eu arranjo outras mães. Né? Manda um beijo para toda. Um beijo da sua Para mãe. sua irmã, né? Praticamente. Vocês estão dividindo um filho? Estão dividindo um filho. Então, Tá beijo pra vendo ela. aí? Obrigado por ter vindo. Outras vezes vocês virão aqui para a gente prosear sobre cinema, sobre arte. Ajudem-nos. Nós precisamos... Vamos né, arrumar Luciane, suas salas. Que ajuda muito a gente aqui. Nós precisamos de entrevistas que sejam assim, conceituais, que ajudem a gente Vamos falar a sobre aprender árvores mais. e preservação de árvores na Vamos próxima, sim. na importância das árvores. Vamos embora Dos agora. sapos. Padre Mestre Biapina. Inspirai-nos! Viva Jesus! Viva! Viva Maria Santíssima! Viva! Viva o Divino Espírito Santo! Viva! Viva mamãe! Viva!